Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Esse não é o primeiro episódio de 2026. Semana passada teve um episódio com retrospectiva do meu ano, o que foi bom, o que foi mal, o que foi um pouco decepcionante, algumas estatísticas gerais. Então, se você não ouviu, ouve lá, tem bastante coisa legal. É um episódio bom de recapitulação. Mas no episódio de hoje, especificamente, eu vou falar dos filmes que eu assisti no mês de dezembro de 2025, porque eu sempre gosto de fazer esse apanhadão dos filmes que eu vi no mês. É um tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir, é um tipo de conteúdo que eu vou manter para o ano que vem. Queria saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês queriam a volta de episódios um pouco mais curtos, mais sucintos, falar de um filme só. Fala lá comigo no @filme.da.semana, que eu... todo começo de ano a gente para pensar nos conteúdos, se estou fazendo certo, não estou, vale a pena continuar ou não. São sempre pensamentos que vêm à nossa cabeça, não apenas no começo do ano, mas principalmente no começo do ano, né? Então, qualquer feedback é muito bem-vindo, né? Lá no Instagram, onde eu tô mais, mas eu também tô em outras redes sociais. Inclusive, tenho um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, caso você queira falar comigo e não tenha redes sociais. Mas sem mais delongas, né, vamos pro conteúdo do episódio de hoje, porque ele vai ficar extenso. Eu tenho 13 filmes pra falar. Dezembro sempre é um mês que eu assisto muito filme. Por quê? Nos últimos anos tem uma lógica parecida. Eu tenho o desafio de assistir 52 filmes por mulheres. Então, chega dezembro, eu tenho uma quantidade X pra assistir e eu corro atrás desesperada. Porque se eu tivesse visto um por semana, que é a ideia do desafio, eu não ia precisar passar por isso. Mas como não é o caso, eu precisei ver 7 filmes nesse mês, então 7 desses 13 são dirigidos por mulheres. E eu também acabo indo atrás de lançamento, porque tem muito lançamento de temporada de premiação, que é no final do ano. Tem alguns filmes esperados também que chegam nesse momento. Então, assim, praticamente todos os filmes que eu vi nesse mês são lançamentos de 2025, que chegaram ou no cinema ou no streaming. Tem de tudo. E pra quem nunca ouviu um episódio de Assistidos do Mês aqui no Filme da Semana, eu sempre falo, né, desde, sei lá, meio desse ano, antes eu fazia um ranking, mas de alguns meses pra cá eu falo na ordem que eu assisti eles, então, ordem cronológica que eu assisti, não ordem cronológica de lançamento, porque não faz muito sentido, ia ser muito trabalho pra mim ficar procurando cada mês que cada um foi lançado, enfim, até porque a maioria é de 2025. E também eu gosto de falar na ordem que eu assisti, porque tem algumas coisas que fazem sentido, algumas linhas de pensamento que eu tava seguindo, algumas pequenas obsessões. Não é o caso desse mês. Dezembro foi um mês engraçado pra mim, porque na primeira quinzena de dezembro, eu só vi 2 filmes. E eu tava ocupada com uma coisa que foi pintar minha sala e montar minha estante e deixar minha sala bonitinha. Ainda não está completa. As paredes estão peladas, precisam de decoração. Mas tem que ser uma coisa gradual, porque eu não tenho dinheiro pra fazer uma grande reforma de uma vez, né? Então, pintei as paredes, comprei a estante e eu tive outros gastos no final do ano que eu preciso me recuperar deles para depois continuar mexendo na decoração da sala. Então isso tomou o meu tempo livre. Então a maioria dos filmes eu acabei assistindo na segunda quinzena de dezembro, que também bateu com o meu recesso. A empresa que eu trabalho entrou em férias coletivas. Então na semana do Natal e do Ano Novo eu não trabalhei. O que foi ótimo, porque eu tirei férias, né? Foi as férias que eu consegui tirar esse ano. E também porque eu vi muito filme. Teve um dia assim que eu vi um filme de manhã, um filme à tarde e um filme à noite. Pra mim, esse é um dos melhores dias do ano. É geralmente um domingo que eu pego pra fazer essa loucurinha. Eu adoro fazer isso, gente. Eu sou muito uma pessoa de ficar em casa. Acho que é por isso que eu tô decorando minha sala, porque é um dos lugares onde eu mais passo tempo na minha casa. Mas enfim, introdução longa, vamos lá ao primeiro filme que eu assisti no começo de dezembro, que é o único filme que não é um lançamento de 2025. Ele se chama O Nosso Mundo, é um filme sul-coreano de 2016, dirigido pela Yoo Ga-un. Eu com certeza não falei esse nome certo. Esse é um filme bem pequenininho, assim, bem introspectivo, bem pedaço de vida, um drama de amadurecimento. A gente acompanha uma menina, que ela deve ter uns 10 anos, e ela sofre muito na escola, ela é excluída, ela sofre bullying, sem motivo aparente, só porque ela é mais quietona na dela, as crianças pegam ar, faz bullying. Às vezes a gente procura lógica nas coisas, às vezes não tem. Então tem essa situação. Aí tá no último dia de aula, todo mundo já foi embora. Ela tá indo embora, mas ela percebe que ela esqueceu de pegar um negócio na sala, ela volta. E aí nisso ela encontra uma outra menina, desconhecida, uma menina nova.
que ela tá lá e ela se apresenta e tal, fala, eu sou a fulana. Gente, eu não lembro o nome de ninguém. E é nome coreano, eu tenho medo de falar errado. Ou entrar em alguns vícios de linguagens que pode ser ruim pra mim. Mas enfim, tem essa outra menina. Ela se apresenta, fala, eu acabei de me mudar. E eu vou começar a estudar nessa escola, né, no próximo semestre. Você pode me mostrar e tal? E aí elas ficam amigas, uma mostra a escola pra outra, aí elas combinam de brincar no outro dia. Então, nesse espaço de férias, elas ficam muito próximas, elas se veem sempre e criam uma amizade muito grande aí. E essa é metade do filme, né? Que é um filme curto, é um filme de momentos, assim, de pedacinhos de vida, da construção dessa menina. A gente vê, né, o que ela passa na escola, como que é a vida na casa dela e a amizade dela com essa menina. Até que na metade do filme as aulas voltam. E é no que as aulas voltam, a menina nova é introduzida. E eu não sei se vocês lembram na época de escola de vocês, não sei se é uma coisa que acontecia também. Mas toda vez que tem uma criança nova na sala de aula, ela é uma mini celebridade, né? Todo mundo quer disputar a atenção dessa pessoa nova que acabou de chegar. Porque sempre quando vem alguém de fora, tem essa emoção, principalmente quando é naquelas escolas que tem muita gente que tá estudando muitos anos junto, né? Então, a pessoa nova sempre vai chamar muita atenção. E aí, as meninas populares que fazem bullying com a protagonista vão ficar amigas dela. E aí tem essa questão do filme, que é... ela vai perceber que a amiga dela tá sofrendo bullying e fazer alguma coisa, ou ela vai fazer parte do time que faz bullying com a amiga dela. Então, tem várias questões, tem muito essa coisa do tipo, como crianças podem ser muito cruéis sem nenhum grande motivo aparente, só porque, sei lá, é o meio que elas estão, sei lá. Então tem isso. E tem esse drama de amadurecimento, das meninas se entendendo, se conhecendo e descobrindo a vida. É um filme bonitinho, mas que nem eu falei, bem lento, bem introspectivo, bem vibes. Tem que estar no clima. O Nosso Mundo tá disponível na Filmica. O segundo filme que eu assisti no começo de dezembro foi Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, dirigido pelo Esmir Filho. É um filme nacional. O protagonista é o Jesuíta Barbosa. Ele tá espetacular no filme e é uma das coisas que eleva, porque, querendo ou não, é uma cinebiografia bem padrãozona dos moldes de um filme biográfico, do que é esperado, de alguns clichês, de alguns vícios também do gênero, que particularmente não é dos meus favoritos. Eu evito muito assistir biografias porque eu acho elas muito quadradonas, muito chapa branca, principalmente quando o artista retratado ainda tá vivo. Mas eu sempre gostei muito do menino Ney, Mato Grosso, né? E então eu fui assistir por causa disso, porque eu vi o pessoal elogiando. E assim, o filme tem muitas coisas boas. Além de mostrar quem é Ney Mato Grosso pra muita gente que talvez não esteja tão familiar assim, eu não conhecia muito da história de vida dele. Eu conhecia um pouco da carreira dele depois dos Secos e Molhados. Mas, por exemplo, eu não sabia que ele só entrou nos Secos e Molhados quando ele tinha mais de 30 anos. Então, assim, é um divo que mostra pra gente que a vida não precisa acontecer toda nos 20 anos, né? Que existe tempo para as coisas acontecerem em outros momentos da nossa vida, que depois que a gente fez 30 anos não tem um prazo de validade para o que a gente pode começar e o que a gente pode conquistar. Então isso é bem interessante. O filme foca muito em dois momentos distintos da vida dele. No começo, na infância, a relação com os pais, principalmente com o pai, uma relação muito conturbada, porque ele é um cara bem tradicionalzão, um cara do exército e tal, e o Ney Matogrosso é ele, né? E essa relação dele com o pai vai ser uma coisa que vai acompanhar ele durante toda a vida. E depois vai ter vários vinhetes de momentos da vida dele antes do sucesso, estourando e depois voltando, tendo que trabalhar de novo pra voltar a fazer alguma outra coisa, né? Então tem também esse negócio de que não é uma coisa que vai te estourar e que vai te levar para um estrelato infinito. Às vezes você vai conseguir algum sucesso com uma coisa, mas depois você vai ter que batalhar ainda mais para conseguir outra coisa, né? O mundo do entretenimento, o mundo das artes, ele tem uma instabilidade que às vezes a gente não tem muita noção, principalmente quem tá por fora desse mercado. Outro foco grande do filme é mais pros anos 80, 90, durante a epidemia da AIDS, que é o momento mais maduro do Ney Matogrosso. Ele já está estabelecido como artista, ele já circula em vários círculos de pessoas LGBT, pessoas da classe artística, e que isso vai ter um impacto muito grande, e eu acho interessante ser retratado, porque eu sinto que, para as gerações mais novas principalmente, parece uma coisa muito, muito distante, ou uma coisa assim que você lê nos livros de história, mas que nunca vai acontecer com a gente. E não, gente, a epidemia de HIV
tava ali, na época que eu nasci, tava rolando, não é tão antigo assim, eu não sou tão velha assim. E às vezes é bom a gente lembrar, né, da história, por assim dizer. Por mais que ele entre em algumas coisas melodramáticas, por mais que ele traga personagem demais e não desenvolva tanto, dessa parte do final do filme, tem uma pessoa próxima a ele que acaba morrendo. Não é spoiler eu falar isso, até porque é um personagem que ele sempre tava ali perto dele, mas em nenhum momento eu lembro deles falarem o nome dessa pessoa. Ele só tava ali, e aí em dado momento ele recebe a notícia que essa pessoa morreu, e aí é um momento de tristeza e tal, bad vibes. Só que o personagem, ele é tão, assim, qualquer coisa, que precisa fazer uma montagem dos melhores momentos dos dois pra você lembrar quem que era ele, que ele tava sempre ali, porque ele nunca falou nada. Então a gente sabia que ele tava ali, sabia que seria importante pro Ney, mas a gente não viu aquele relacionamento acontecer pra sentir o peso da perda dele. Então é isso, é a dificuldade de você botar a vida inteira de uma pessoa em 130 minutos, ainda que uma duração um pouquinho mais extensa que o normal, são 2 horas e 10, mas ainda assim, resumir anos em 2 horas não é uma tarefa fácil. Na época que o filme estava nos cinemas, o pessoal foi ver, né? É um filme que tem uma classificação indicativa alta, porque, né, ele tem coisas, e eu vi algumas pessoas dando uma criticada, né? Porque assim, o Ney Matogrosso, não sei se vocês sabem, ele é uma pessoa LGBT. E ele sempre foi muito disruptivo, eu sempre gostei muito disso, gostei de ver, assim, momentos da história dele, de bater de frente com o pessoal da censura, de fazer loucura no palco. Eu acho excelente. Eu adoro pessoas que questionam e que batem de frente com as normas, com os bons costumes e com o que era aceito e questiona por que as coisas são assim, por que não dá pra fazer assado e tal. Acho tudo isso ótimo. Mas é um filme também que tem muito tesão. Tem várias cenas de sexo. A maioria delas é entre homens, mas não todas. E aí eu vi umas pessoas meio assim, tipo, assustadas. Mas eu acho que é um bônus do filme. É a parte boa, é a parte que eu gostei. Tem várias coisas que eu gostei. Eu gosto das cenas musicais, eu gosto da atuação do jesuíta, eu gosto da parte final dele. Tem várias cenas que são emocionantes, bem feitas e tal. Mas a parte sensual do filme é muito boa. Ele trabalha muito bem essa parte erótica dele, que é um pedaço, não é um todo, é um pedaço do filme justamente pra mostrar, né, essa relação do protagonista com a sexualidade dele. Eu achei muito bem feita, achei de excelente gosto e gosto de ver filmes que exploram esse lado, que não são tímidos diante desse lado que é super humano, não é mesmo? Homem com H tá disponível na Netflix. Daí eu preciso pontuar que esse é o período que eu fiquei sem ver filme, que eu fiquei pintando as paredes da minha sala, que eu fiquei trabalhando que nem uma louca, porque com a iminência das férias coletivas, tem muita coisa que precisa ser resolvida no ano e que precisa deixar pronto pro ano seguinte. Então tava naquela correria de trabalho e correria de final de ano e de pensar em presente, pensar o que vai fazer. Enfim, vocês sabem como é, foi outro dia. Ano novo caótico. Então assim, chegou lá pro dia 20 de dezembro, eu preciso ver filmes. Eu quero voltar a ser cinéfila. E foi bem na época que chegou The Mastermind na MUBI. E aí eu falei, vai ser esse filme mesmo que eu vou assistir. E eu não sei se foi uma boa escolha, né? Pra sair de um período de abstinência, assim, com um filme todo esquisitão, né? The Mastermind, o título não foi traduzido. É o filme novo da Kelly Reichardt, teve sua estreia em Cannes. Eu ouvi falar bem. Eu tinha certa expectativa, porque eu tive meu primeiro contato com a Kelly Reichardt esse ano com o First Cow. Também foi um filme que não teve o título traduzido, que é um filme que eu gostei muito. E aqui The Mastermind tem o Josh O'Connor, que é um ator que eu acho que vem escolhendo bem os projetos dele. Eu tenho gostado bastante de acompanhar a carreira dele. Inclusive, essa não é a primeira vez que Josh O'Connor aparece. Inclusive, esse não foi o único filme de Josh O'Connor que eu assisti no mês de dezembro. Fiquem ligados. Só que eu não consegui gostar desse filme não, viu, gente? A gente vai acompanhar um homem nos anos 70. Ele é um cara desempregado, ele é um arquiteto formado, mas ele não tá com nenhuma ocupação no momento. Ele é casado com a Alana Haim, a cantora, sabe? Que faz os filmes do Paul Thomas Anderson. Ela tá aqui nesse filme, eu não sabia disso, levei um susto quando ela apareceu. Eles são casados, eles têm 1 ou 2 filhos, não lembro. E eles moram com os pais do Josh O'Connor. Então você percebe que tem uma situação ali, né, meio chata, do tipo, estamos aqui todo mundo nessa casa pequena. Todo mundo meio que falando pro Josh O'Connor arranjar um emprego. E ele meio que falando, não sei, nenhum trabalho é bom o suficiente pra mim. Então assim, arrogante, né? E aí ele sempre frequenta uma galeria de arte que tem ali perto de onde ele mora, ele fica olhando, até que um dia ele traça um esquema pra roubar
em 1 ou 2 quadros, que ele meio que sabe que tem uma pessoa que estaria interessada, que poderia comprar um desses quadros. E aí ele entra em contato com alguns amigos do colégio, assim, uns trombadinhas juvenis, e começa a planejar esse roubo. Ele sempre tá lá, e ele sacou como que é a segurança. Ele tem todo esse plano, né? Ele é a mente principal por trás desse plano pra fazer esse grande roubo. E vai ser isso que vai ser a salvação da vida dele, vai ser o dinheiro que ele vai conseguir pra ficar bem um tempo. Só que as coisas não saem exatamente como ele imagina. E aí acontece o filme. Só que assim, até isso é o primeiro terço, até mesmo a primeira hora do filme. Ele é um filme bem lento, ele é um filme de vibe também. Tem uma reconstrução muito boa dos anos 70, assim, a atmosfera dele é muito legal. A trilha sonora dele é muito boa, é um jazz que assim, ele vai bem devagarinho, e aí conforme o personagem começa a perder a boa, começa a ficar ansioso, as coisas começam a sair do controle dele, o volume dessa música aumenta e a intensidade desses instrumentos também vão ficando amalucados. Então tem cenas assim que é um close-up da cara dele, você percebe pelas expressões que ele tá perdendo o controle e ficando desesperado, porque o Josh O'Connor é um ótimo ator, ele tá muito bem aqui, e a trilha sonora, assim, ela atorando no jazz. E aí essas são as cenas emocionantes do filme. Não tô falando que isso seja ruim, mas é que eu fiquei um pouco entediada. Ele é uma desconstrução de filme de assalto, é um estudo de personagem. Ele prometeu várias coisas pra mim, mas eu confesso que o dia que eu fui ver, eu tava cansada, vi à noite, tinha trabalhado o dia inteiro. Aí eu falei, eu quase cochilei em alguns momentos, então acabei não gostando tanto. Mas, se você quiser assistir, The Mastermind está disponível na MUBI. Depois eu fui ao cinema assistir Zootopia 2. Nova animação da Disney, continuação, né, do primeiro filme, dirigido pelo Jared Bush e pelo Byron Howard, a mesma dupla responsável pelo primeiro Zootopia e também por Encanto. Eu confesso que tinha esquecido que esse filme existia, que esse filme estava prometido. Eu não lembro se eu comentei dele no episódio de filmes pra ficar de olho, né, lançamentos de 2025. Inclusive, eu preciso começar a fazer minha pesquisa pra versão desse ano, né, de lançamento de 2026. Mas, enfim, eu não acho que eu estava muito confiante nesse filme, porque eu não ando muito confiante na Disney, com sequências e nem com filmes originais, pra ser bem sincera. Não ando muito confiante na Disney, ponto. Mas esse filme saiu, minha amiga animou de ir, eu falei, vamos, né? E eu adorei esse filme, eu me diverti demais, assim, eu gargalhava no cinema, é uma aventura, é emocionante, tem momentos que você realmente teme, assim, pelo bem-estar dos personagens, as crianças choraram da minha sessão, eu acho que isso é um grande termômetro, assim, da intensidade do filme, ter criança chorando triste porque acha que a coelhinha vai morrer. Tem que ter assistido primeiro Zootopia pra ver o 2? Sim, mas não no sentido da história. A história é uma história nova. Os 2 filmes têm histórias que eles começam e terminam neles mesmos. Só que assim, o primeiro Zootopia apresenta esse universo, que é uma cidade, uma metrópole de mamíferos, e cada tipo de mamífero tem a sua região, e aí tem essa coelhinha que ela vem do interior, de uma família muito grande, o sonho dela é ser policial, ela vai pra academia de polícia, e aí ela chega na cidade, e aí ela é botada pra ficar fazendo papelada, ficar sendo guarda de trânsito, e ela quer ajudar a mudar o mundo, e resolver todos os crimes, e ser aquela pessoa super uau, super... Ela quer mudar o mundo, ela quer fazer a diferença, ela acredita muito que uma pessoa pode fazer a diferença e essa pessoa pode ser ela. Ela é muito pura de coração, assim. E aí, no primeiro filme, ela conhece o Nick, que é uma raposa. Ele está envolvido em coisas escusas que ela está investigando, ela vai trombar nele, mas ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa complexa. E aí, eles acabam sendo uma dupla improvável, resolvem o que tem que ser resolvido, e no final, spoiler do final de Zootopia, o Nick acaba entrando pra polícia também, eles são duplinhas. Yay! É isso que acontece no primeiro Zootopia. Esse resumo vale pra você assistir o 2? Sei lá. Mas é isso que acontece. É legal o primeiro filme, porque apresenta essa cidade, apresenta esse ecossistema, então o segundo filme só vai te dar um rápido lembrete, tipo, olha...
tem os bichos, mas a gente é só mamífero, preste atenção nisso que vai ser importante, porque a história do filme vai girar em torno de répteis, vão aparecer alguns répteis na cidade, a pessoa vai ficar, meu Deus, uma cobra, não tem cobras em Zootopia, e aí as coisas vão acontecendo e elas são mais complicadas do que isso. O que foi bem legal, eu gostei muito do jeito como as coisas foram nesse filme, que acabou sendo um filme sobre narrativa, que é um tema que tá super em alta hoje em dia, né, sobre quem consegue escrever a história, foi realmente quem fez as coisas na história, e qual que é o interesse das pessoas nisso, e sobre apagamento, é bem interessante. Tem toda a parte do humor da cidade, esse negócio dos bichos rende muita piada visual, muita coisa legal, várias coisas que foram adaptadas na dublagem. A Shakira tá aqui também com uma música nova, e a Coelha e o Raposo são um casal, gente. Só falta culhões pra Disney fazer eles realmente serem um casal de verdade, porque de todo o resto, eles são um casal. Não vou entrar muito mais em detalhes de coisas que podem parecer estranhas sobre eu falar demais sobre personagens de desenho animado. Já tem fanfic demais no mundo sobre isso. Mas enfim, Zootopia 2, bem legal. As crianças vão se divertir bastante. Na minha sessão tinham várias crianças, elas riram, elas choraram, elas se divertiram. É o grande termômetro de um sucesso de um filme. Não tomei spoiler de criança dessa vez, o que é bom. Eu nunca vou esquecer o dia que uma criança que sentou atrás de mim me deu spoiler de Procurando Dory, porque ela tinha assistido aquele filme 10 vezes. E eu, não, era a primeira vez que eu tava vendo. Tem uma cena final que você acha que um personagem vai de arrasta, e aí você tá super sentida, e aí a criança falou, ai, daqui a pouco ele volta, né? KKKK. Aí eu fiquei, como assim? Eu tava chorando já. E aí, enfim... Isso aconteceu faz mais de 10 anos, eu ainda lembro. Quem quiser assistir Zootopia 2, cinemas, gente. Vai demorar um pouquinho pra sair, tá fazendo bastante dinheiro. Daqui uns 3, 4 meses deve chegar no Disney Plus, mas tem um tempo aí. Próximo filme é A Garota Canhota, da Xing Tzu. É um filme de Taiwan, que é o escolhido do país para a seleção de filme internacional do Oscar. Ele está na shortlist, ele tem uma certa força, principalmente porque ele é produzido pelo Sean Baker. A diretora já trabalhou com o Sean Baker anteriormente, e ele tá meio que apadrinhando esse filme. Ele produziu e também fez a edição dele. E tem várias coisas nele que lembram um pouco do cinema de Sean Baker, principalmente na parte de menores desacompanhados. Na verdade, não sei se isso é muito marca do Sean Baker, mas é que eu tô muito com o Projeto Flórida na cabeça, eu vi algumas semelhanças. Enfim, A Garota Canhota é um slice of life, é um filme que vai contar um pedacinho da vida de 3 mulheres, uma mãe e suas 2 filhas. Elas são de Taipei, mas por algum motivo elas se mudaram pra fora e agora elas estão voltando depois de alguns anos ficando no interior. Elas estão voltando pra cidade, que é onde tá a família da mãe e tal. A mãe, ela é relativamente jovem. Ela volta pra cuidar de uma barraquinha de comida numa feira noturna que tem na cidade. E nesse meio tempo tem 2 coisas que estão acontecendo com ela. Ela recebe uma notícia que o ex-marido dela tá doente, tá pra morrer. E é um homem que fez o que fez na vida dela, deu muito trabalho e tal, mas agora ela é meio que a única família que ele tem. Então o hospital entra em contato com ela pra ela decidir o que ela faz, se ela vai visitar ou não nesses últimos momentos dele, então resolver essa história. Enquanto a filha mais velha fica, não, cara, olha tudo que ele fez pra você, agora você vai lá visitar ele, não sei o que tem. Então tem isso acontecendo. Ao mesmo tempo tem as sessões da barraca, o pessoal enchendo o saco, o cara da feira cobrando aluguel, e aí nisso tem um outro cara lá da feira que é amigo dela, tenta ajudar ela. Tem uma possibilidade de um romance ali entre os dois, e também tem a relação dela com a mãe dela, que não é das melhores, pra variar um pouco, e tá chegando o aniversário de 60 anos da mãe dela, e aí as irmãs estão organizando uma festa, e ela se sente meio deslocada perto das famílias das irmãs, das coisas que as irmãs dela conquistaram e que ela talvez não tenha conquistado aos olhos dela. Então a mãe tá passando por isso, ao mesmo tempo que ela tem as 2 filhas pra criar. A mais velha já é uma jovem adulta, deve ter uns 19, 20 anos, ela também trabalha bastante, ajuda a mãe da barraquinha, faz uns outros corre dela. Ela quer ser toda independente, toda durona, mas ela passa por umas situações ali que são meio complicadas. Ela tá no serviço dela que eu não entendi muito bem o que é, mas o patrão dela é meio complicado, enquanto que a mais nova, ela é bem criança, ela deve ter uns 6 anos, e ela é canhota, ela é a garota canhota do título. Nessa de indo e vindo, ela acaba passando mais tempo na casa dos avós dela, e o avô
é super supersticioso e super tradicional, e né, não só na China, mas em vários lugares do mundo, pessoas canhotas eram vistas como pessoas amaldiçoadas. Então ele fica pentelhando a menina pra começar a usar a mão direita, pra fazer as coisas com a mão direita, até que isso entre na cabeça dela, que ela acha que a mão esquerda dela é a mão do demônio, e entra na cabeça da criança. A criança interpreta do jeito dela lá e coisas acontecem. É um filme de pequenos momentos, é um filme de vibes, de crianças desacompanhadas andando por esse mercado noturno enquanto os adultos estão trabalhando. E eu adorei esse filme, gente, ele é lindo. Ele é muito bonitinho, a relação das personagens é muito bonita, como elas se ajudam, como elas podem brigar, mas quando precisa ajudar uma, tá lá pra ajudar a outra. Essa história da menina mais nova com esse negócio da mão também evolui para umas outras coisas. Tudo vai ter um final muito melodramático no aniversário da mãe/avó, que vai ter bastante coisa acontecendo. Foi uma situação quase latina, assim, desse aniversário, porque tem barraco, tem revelação, tem penetra, tem a mesa das crianças se entreolhando enquanto os adultos estão brigando, várias coisinhas que, pelo menos uma dessas coisas que acontecem nesse aniversário aconteceram em algum evento da sua vida. Não duvido. Não sei se todas junto, porque são várias coisas. Mas enfim, eu gostei bastante desse filme, gente. Me surpreendi com esse filme, gostei da vibe, gostei das escolhas, gostei do elenco bem bom. E eu acho que é uma indicação boa, né? Mas, novamente, é um filme independente, é um filme vibes, é um filme mais devagar, é um filme que não tem uma história em si, né? São várias coisinhas que estão acontecendo com os protagonistas. Mas eu gosto bastante desse negócio de pessoas vivendo na cidade, e aí a vida delas se entrelaça por alguns momentos, e elas se ajudam. É muito bom ver mulheres se ajudando, né? A Garota Canhota tá disponível na Netflix. Viva ou Morto, um mistério Knives Out. Eu gosto muito de Entre Facas e Segredos, o primeiro filme da franquia, que é de 2019, se não me engano. Eu panfletei demais esse filme, eu ainda não tinha nem podcast, nem perfil no Instagram, tava no meu perfil pessoal, mas eu lembro de falar bastante desse filme por lá, e de algumas pessoas terem ido no cinema assistir e falado, eu fui porque você falou, eu gostei bastante. E foi uma grande surpresa daquele ano. Quando falaram que ia transformar em franquia, eu fiquei, ok, tem potencial, porque né, Entre Facas e Segredos é um filme de mistério, que tem lá uma pessoa que morre, uma pessoa que investiga, tem um detetive que investiga. E aí os outros filmes da franquia são casos diferentes, com personagens diferentes, o único elemento em comum é o detetive que investiga, que é o Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig. Daí, alguns anos atrás, teve uma continuação, que é o Glass Onion. As coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis, tanto de criar títulos quanto de adaptar para o português. Mas beleza, e agora temos a terceira parte dessa franquia, que é o Vivo ou Morto, ou Wake Up Dead Man, que tem que ganhar subtítulo, um mistério Entre Facas e Segredos, um mistério Knives Out. As coisas estão saindo do controle, mas tudo bem, eu acho, porque eu gosto muito dessa franquia. O Glass Onion eu acho ok, acho divertido, mas não lembro muito dele. Agora, o Vivo ou Morto, esse filme mais recente, é muito bom, assim, é do nível do primeiro filme. Posso ver os filmes independentes de ordem? Pode. Essa franquia aqui, não importa a sequência que você assiste, você pode assistir qualquer um, a qualquer momento, que você vai entender que é bem avulso, assim, as histórias, a única conexão é o protagonista, e não tem muita evolução do protagonista, que assim, você precisa assistir na sequência pra pegar os detalhes do desenvolvimento. Não, ele só tá lá e ele é ótimo enquanto ele tá lá. Aqui, Vivo ou Morto, a gente vai ter um contexto de uma pequena paróquia católica em algum subúrbio norte-americano. A gente acompanha Josh O'Connor, de novo aqui. Ele é um jovem padre que ele se envolve em uma pequena confusão lá onde ele tá. E aí, como castigo, ele é mandado para uma outra paróquia, onde tem o padre Josh Brolin, que ele é uma pessoa muito intensa, uma pessoa com muita paixão e muita raiva nos sermões dele, daqueles padres bravos, sabe, que prega com muita ardor, mas também com muita raiva. Eu acho que raiva é um grande combustível dos sermões dele. E aí nessa comunidade tem uma porção de pessoas que são fiéis, que estão sempre ali. Cada um meio que tem um motivo por sempre estar ali. Mas por causa dessa raiva e dessa intensidade dos sermões do padre,
outras pessoas acabam não se sentindo acolhidas ali, até porque ele faz isso meio de propósito pra afastar as pessoas. Na cabeça dele é meio que um teste pra ver se as pessoas aguentam, mas no final ninguém precisa passar por teste nenhum. A igreja é pra ser um lugar de acolhimento, não um lugar que você se sente mal, né? Enfim, o filme dialoga sobre isso também um pouco. E aí mandam o Josh O'Connor porque o pessoal da igreja sabe que, tipo, o padre Josh Brolin não tá mandando muito bem. Não é legal essa pira dele. Então manda ele pra ver se ele consegue dar uma amenizada, assim, nos sermões dele, deixar ele um pouquinho mais tranquilinho, né? E não dá. Eventualmente alguém morre, não vou falar quem. Até porque o filme ele demora, assim, a primeira meia hora dele pra apresenta o Josh O'Connor, e aí fala o que ele fez, e aí ele vai pra essa paróquia, e aí você vê o padre Josh Brolin, como ele se comporta, e ele traça um perfil de cada fiel que tá lá, e aí ele vai te mostrar o mistério, quem morreu, o que aconteceu, ele chama o Benoit Blanc, e Benoit Blanc aparece, e aí beleza, vamos começar essa investigação. Então, assim, vi algumas pessoas reclamando sobre isso, sobre como demora um pouco pra começar, como é um pouco enrolado, como é muita coisa, como não tem tanto o protagonismo do Daniel Craig, porque o Josh O'Connor divide bastante tela com ele, assim, eles estão sempre juntos. O protagonista é o Josh O'Connor, ele está lá o tempo todo. O Daniel Craig é um coadjuvante nessa história, querendo ou não. Mas eu gostei bastante, eu me diverti, é um bom mistério, ele é um pouco longo, é um filme de 2h30. E tem uma hora que você sente um pouco que está lá faz um bocado, né? Tem talvez um pedaço no meio, assim, que eu tiraria um pouco, daria uma reduzida. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme enquanto mistério. Ele tem um mistério bem interessante, que é uma mescla de vários clichês de várias coisas. Inclusive, no filme, ele cita alguns outros livros e filmes que têm uma situação semelhante, porque é um tipo de morte que acontece num lugar fechado, que é um lugar onde não daria para entrar ou sair sem ser visto pelas pessoas que estavam lá. Então tem esse agravante também para descobrir o que aconteceu. O elenco de coadjuvantes eu acho bem interessante, e eu acho que ele também é muito respeitoso quando ele aborda a parte religiosa. Tem uma cena do padre falando no telefone. É uma cena que já vi cortes dele nas redes sociais, que é uma cena muito, muito boa. É uma cena que me fez chorar, assim. Uma das poucas vezes que eu chorei em dezembro vendo o filme foi essa cena do telefone em si, que eu achei muito especial, assim, como mostra que a religião ela tem algumas coisas esquisitas, algumas coisas controversas, pode ser um grande acobertamento para algumas coisas complicadas, mas que também é um jeito de você criar comunidade, é um jeito de você se sentir acolhido. Tem várias coisas bem interessantes nesse filme. Também tem a parte de criação de narrativa, não só criação de narrativa, mas sobre como o isolamento pode gerar angústia e raiva, que conversa muito com as bolhas que a gente tem nas redes sociais e como alguns grupos extremistas usam desse tipo de emoção para gerar indignação, pra deixar as pessoas cada vez mais raivosas, e com isso, quanto mais emocionada uma pessoa tá, mais fácil de manipular ela é para o que você quiser que seja. E é isso, são várias coisas legais no filme. Gostei bastante. O Rian Johnson segue acertando. Vivo ou Morto, O Mistério Knives Out, está disponível na Netflix, assim como os outros filmes da franquia. Hedda, Hedda, é um filme da Nia da Costa. É um filme que eu lembro de ter estreado em algum festival, mas foi comprado pela Amazon, tá com o selinho de original Prime Video. É uma adaptação de uma peça que chama Hedda Gabler. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas eu não sou a pessoa do teatro. Aparentemente é uma peça que já teve várias montagens. Aqui a gente tem uma que se passa nos anos 50, 40, alguma coisa assim. E aí tem essa moça, que é a Hedda, interpretada aqui pela Tessa Thompson. Ela é recém-casada com um professor universitário que ele tá, assim, esperando uma promoção, esperando uma cadeira, assim, uma promoção.
E ele meio que alugou uma casa enorme pra eles morarem, e vai fazer uma festa enorme pra ser, tipo, a mostrar, né, que eles são um casal, eles acabaram de voltar da lua de mel. E parece que é um negócio que ela que tava armando, assim, ela que queria morar nessa casa enorme, ela que queria que desse essa festa enorme, ela que convidou as pessoas, porque parece que eles vêm de mundos muito diferentes. Então ele convidou o pessoal da universidade, os colegas de trabalho dele, e ela convidou umas pessoas aleatórias que ela conhece, ela parece ser uma pessoa muito boêmia e tal. O filme inteiro vai se passar ao longo de uma noite. Começa com os preparativos dessa festa e vai dar toda a ação dela durante essa festa. Que entre os convidados existe uma incerteza se uma pessoa vai aparecer, e essa pessoa é uma ex-amante da Reda. Não sei se é assim no original ou se é uma adaptação da Nia da Costa. Mas é assim que acontece no filme e eu tô falando do filme. E não apenas aparece essa antiga amante da Reda, que é interpretada pela Nina Ross, mas essa mulher também é uma acadêmica que também está competindo pelo mesmo cargo do marido da Tessa Thompson. Então, são várias rivalidades ali que são botadas à prova, são várias coisas que acontecem, tem vários outros personagens que têm relações com as duas e com o marido também que estão ali. É um grande xadrez de personagens indo e vindo, e formalidades aqui e ali, coisas ditas e coisas não ditas, e escapadas rápidas para lugares aleatórios. E aí as coisas elas vão lentamente se tornando caóticas. No fim da noite, a vida de todo mundo vai estar completamente diferente que estava quando chegaram ali na casa. E é um filme sobre isso. É um filme sobre essas relações, é um filme de atuação, mas ele tem um trabalho de câmera muito interessante, porque a câmera passeia muito nos ambientes, e tem muito shot de espelho, que assim, shot de espelho sempre é um grande enigma. O diretor escolheu isso porque é esteticamente bonito, ou ele escolheu isso porque na verdade o protagonista está escondendo alguma coisa da gente, está fazendo um jogo de mostra-esconde, não é realmente quem ela devia ser. Tem um termo em inglês que é smoke and mirrors, que significa fumaça e espelhos, que é o que o mágico usa para esconder o segredo dos seus truques. É uma expressão para falar que uma coisa é enganosa, uma coisa é ilusória. E o filme brinca muito com isso, com fumaça e com espelho, para enquadrar o seu assunto, para enquadrar os seus personagens, para enquadrar dois personagens que estão conversando. Um a gente vê de frente, o outro a gente vê através do reflexo de um espelho. Então tem umas encenações muito bem construídas com parte disso, dos personagens conversando. Nunca fica entediante, tem muita conversa. É um filme de conversa, de gente andando de um cômodo pro outro, conversando, e de algumas coisas acontecendo aí nesse meio tempo. Mas nunca é tedioso, sempre tem um jogo de câmeras legal, sempre tem uma tensão ali acontecendo, uma nova revelação sobre a relação daqueles personagens. Então é um filme que ele é o tempo todo interessante. Eu gostei, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu sou um pouco resistente a algumas adaptações teatrais, não sei porquê. Mas eu gostei bastante das soluções encontradas aqui pela diretora. Foi meu primeiro contato com ela. Eu já conheci ela de nome. Ela dirigiu aquele Candyman mais novo. Ela também fez o filme das Marvels, que foi bastante criticado e tal. Mas esse foi meu primeiro contato com ela e gostei bastante. Reda tá disponível no Prime Video. Próximo filme é Sonhos de Trem, um filme do Clint Bentley, um diretor que eu não conhecia. Ele também fez poucos trabalhos até agora. É um filme que ele tá um pouco cotado pra temporada de premiação, como uma cota indie, assim. Talvez ele apareça em algum lugar ou outro. Ele foi mais ou menos forte na categoria de direção de fotografia, que é um brasileiro que faz a fotografia desse filme, o Afonso Veloso. Mas é um filme bem norte-americano, assim, sobre esse cara, que ele é um lenhador. Ele trabalha ali no final do século XIX, ele trabalha cortando árvores para fazer as linhas do trem, fazer ponte, fazer o que quer que seja. Ele tá ali trabalhando e ele constrói a vida dele, ele tem a esposa dele. Então a gente vê isso, ele construindo a família dele, ficando um tempo fora trabalhando, como que é a relação dele com esses outros homens, né, que são todos freelancers ali, eles se encontram em trabalhos diferentes, e aí aparece um outro trabalho, alguns aparecem, outros não. Alguns ficam pelo caminho, e aí ele vai tocando a vida dele, ele tem algumas ambições, mas é tudo muito pouco, é tudo muito pé no chão, com base no que ele conhece de mundo, e com base no que ele acha que ele é capaz. É uma pessoa muito simples. Até que
eventualmente uma coisa muito grande e muito trágica vai acontecer e isso vai mudar a vida desse cara. Mas esse evento é um ponto de virada na metade do filme. É um filme de 1h40, mais ou menos. Ele vai ter uma construção bem lenta do começo e do personagem principal, da relação dele com as pessoas à sua volta, até que vai botar esse evento que vai mudar a vida dele. E daí pra frente o filme dá uma corridinha. É como se na primeira parte do filme passasse, sei lá, 5 anos, e depois na segunda metade passasse o resto da vida do cara. E aí, conforme ele vai vivendo, ele também vai vislumbrando as mudanças do mundo, as mudanças do país dele, da região dele. No começo do filme ele tá cortando as árvores para fazer uma ponte de madeira, e aí, em dado momento, falam que vão fazer uma ponte de ferro, e daí com essa ponte de ferro, a ponte de madeira que eles ficaram lá meses construindo, vai se tornar obsoleta. E aí depois vai pra parte de estrada de ferro, e aí depois vai pra outras coisas, e aí a cidade começa a crescer, e aí ele sempre tá ali vendo o progresso e as coisas mudando, e sempre sendo um espectador daquilo, e a vida dele vai mudando aos poucos também, mas ele tá sempre ali observando tudo e vendo tudo. Ele sempre é muito quieto na dele, mas ele sempre tem uma serenidade muito grande com as coisas que acontecem, que é muito bonito de ver. Eu não esperava gostar desse filme, eu achava que ia ser uma coisa meio Oscar bait, uma coisa meio Notícias do Mundo, assim, meio mais ou menos, mas eu gostei muito desse filme. Ele me pegou demais, assim, nesse personagem, que eu achava que não ia ter nada a ver comigo, eu achava que eu não ia conseguir me conectar com ele. Eu tinha uma expectativa com relação a esse filme que foi meio que o completo oposto. Quando eu comecei a assistir, eu fui muito levada por essa história. E no final eu gostei bastante, eu achei muito bonito. Eu também chorei nesse filme, eu chorei algumas vezes esse mês. E o final dele é muito bonito. Tipo, o começo dele é lento, e você fica, lá vamos nós. Mas é tudo tão bonito, as cenas são muito bonitas. Tem uma escolha de ângulos um pouco diferente, tem umas coisas diferentes, assim, na fotografia dele. Mas, assim, a parte final do filme tem toda uma coisa de reflexão. E olha que eu nem gosto dessas coisas. Mas é muito bonito. Eu gostei bastante desse filme e eu recomendo, principalmente se você gosta de coisas inspiradoras, assim. É um bom filme. Sonhos de Trem tá disponível na Netflix. Próximo filme, A Meia-Irmã Feia, um filme norueguês da Emily Blythe. É um filme de terror corporal. É um filme de nojeira. Ele é um reconto da história da Cinderela, com o ponto de vista de uma das meias-irmãs dela, de uma das irmãs postiças, né? Que é a filha da madrasta da Cinderela. Então mostra a madrasta chegando com as duas filhas para casar com o pai da Cinderela. O pai da Cinderela morre. E aí elas estão lá e eventualmente elas fazem da Cinderela a serviçal da casa. E aí tem o baile e tal, enfim, não sei se vocês conhecem a história. Só que aí essa minha irmã, que o nome dela é Elvira, ela não é feia, mas ela é normal. É aí que tá o caso. Perto da Cinderela, qualquer pessoa é feia. Porque a Cinderela é linda, é loira, belíssima. Não conheço as atrizes, são todas norueguesas. Mas a atriz que faz a Cinderela é belíssima. Parece até um pouco com a Cinderela da Disney, com a Lily James. Mas então, daí a Elvira chega e ela é apaixonada no príncipe. Ela sonha com o príncipe. Se ela vivesse hoje em dia, ela escreveria a fanfic dela com o príncipe. Então tem várias dessas cenas de sonhos que lembra muito esse estilo de conto de fada dos anos 70, com aquele filtro de desfoque e as cores super alegres e tal. Então assim, essa menina é fissurada no príncipe. Quando ela fica sabendo que vai ter esse baile, ela fica, meu Deus, eu preciso conquistar o príncipe, porque só assim eu vou ser feliz, não sei o que tem, não sei o que lá. Só que assim, ela é uma pessoa super comum. A mãe dela bota ela na aula de etiqueta, lá na escola das meninas, pra aprender a se comportar. Ela é toda meio desastradona, assim. Aí a mãe dela percebe que ela não vai conseguir muito longe com isso, né? Enquanto que a Cinderela consegue fazer tudo com muita naturalidade e tal. Até que, eventualmente, tem uma linha de história que justifica, entre aspas, né? Por que a Cinderela é maltratada. E eu achei uma história paralela interessante. Achei um jeito criativo de justificar, por assim dizer, essa parte da história.
Porque, que nem eu falei, no começo a Cinderela é perfeita. Aquela menina seria impossível dela errar alguma coisa. E daí a mãe da Elvira resolve contratar um médico francês que promete que vai transformar a filha dela. E aí se envolve várias cenas horrorosas dele consertando o nariz dela. Consertando entre muitas aspas, arrancando o aparelho que ela tava usando, sei lá, porque ela tinha aparelho nos dentes, mas enfim, tem isso. Tem a rinoplastia que ele faz ali nela, sem anestesia. Tem uma cena que ele costura uns cílios postiços. Tem várias coisas, né? Tem uma outra personagem que dá um ovo de uma larva pra ela comer, pra ela emagrecer. Então é um filme que ele vai falar sobre os sacrifícios em prol de um padrão de beleza que mesmo que você consiga, ainda assim não vai ser suficiente, porque sempre vai ter uma pessoa que parece que consegue tudo sem ter aquele esforço que você tá tendo, ou sempre vai ter alguém melhor que você, ou também aquele negócio do tipo, se você se esforça demais, fica muito na cara que você se esforçou demais, e aí o pessoal não quer te escolher. Tem várias coisas que dá pra tirar desse filme. Tem gente que fala que é uma irmã mais nova da Substância, eu concordo em partes, porque fala disso, né? Fala sobre como o valor de uma mulher tá atrelado à aparência dela e como são necessários sacrifícios pra manter algumas coisas. A questão do body horror tá pau a pau com a Substância, tem algumas cenas que dão um pouco mais de agonia. Tem uma cena, eu não diria clássica, mas é que ela faz parte do conto original, sombrio, dos irmãos Green, não sei das quantas, e que é o pôster desse filme, porque depois que acontece o baile, depois que a Cinderela deixa o sapatinho de cristal, o príncipe pega o sapatinho e fala, eu vou experimentar esse sapatinho em todo mundo, e quem servir vai ser a minha esposa. E aí ela pega... Não sei como que ela pega esse sapatinho. E ela vê que ele é muito pequenininho pro pé dela. E aí ela resolve decepar um pedaço do pé dela pra caber no sapato. E essa cena acontece, gente. E tem close depois no pé. Então estou avisando isso pra vocês se prepararem. Porque eu me preparei. Essa cena que ela vai pra cortar os dedos, eu percebi que ela ia fazer isso. Aí eu falei, bom, eu vou tomar uma água. Eu levantei, fui pra cozinha. Fiquei ouvindo, é tudo perto, né? Fiquei ouvindo o filme, aquela trilha sonora de tensão e não sei o que tem. Eu demorei pra tomar minha água, voltei, ela não tinha cortado ainda. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ela tava meio que fazendo as contas, assim, que ela tinha pegado um cutelo e aí agora ela pegou um pedaço de pau pra bater no cutelo pra fazer força. A menina pelo menos é inteligente, ela sabe que tem osso no pé, né? Aí ela ficou um tempo, aí eu falei, não, eu não vou ver. E aí eu tapei meus olhos. Não sei se é uma coisa muito recomendada na experiência cinematográfica, mas eu conheço os meus limites. Eu não quero ver aquela cena, eu sei o que vai acontecer. Eu fiquei aflita o tempo todo, eu acho que é pra isso que serve. E demorou, e depois na hora que eu abri meu olho, foi bem na hora que tava no close do pé, todo cortado, e aí eu fiquei, eu não acredito nisso. E gente, se vocês têm estômago fraco, não é um bom filme. Alerta também de gatilho para vermes, muitos vermes. Eu não tava esperando a quantidade de inseto e de vermes no geral que tem nesse filme. É bem nojento, gente, mas tem uma estética interessante, a mensagem é bacana, tem escolhas bem interessantes de direção, as atrizes são boas. Se é a sua praia, você pode gostar. A Minha Irmã Feia tá disponível na MUBI. O próximo filme é Código Preto, do Soderbergh, diretor, roteirista, fez muita coisa, como a trilogia do 11 Homens e um Segredo, O Contágio, os filmes do Magic Mike. Ele tem uma carreira bem extensa e bem eclética. Código Preto é um filme de espião, que a gente tem um casal, que é o Michael Fassbender, que é o protagonista. Ele é casado com a Cate Blanchett, os dois são espiões, eles trabalham para essa agência de inteligência britânica, e eles têm um ótimo casamento, uma casa belíssima. E o filme começa com o Fassbender recebendo uma notícia de que tem uma pessoa que está traindo a instituição. A pessoa não sabe quem é, entrega uma lista de nomes. Entre esses nomes tem a esposa dele. Aí ele começa a ficar meio aflito, fala, e aí? Será que minha esposa está traindo? Mas ela está traindo quem? A agência? Ou a eu? O que eu vou fazer com relação a isso? Então ele começa a ter várias coisas assim na cabeça dele, mas ele é o homem mais fiel do mundo. Esse filme é uma grande propaganda da monogamia. E daí tem outros amigos deles espiões, que aí eles vão se conversando e vão fazendo umas reuniões, e aí o Fassbender tá ligado que algum deles pode ser o traidor, eles estão mais ou menos ligados que podem ter um traidor ou não, tenta esse jogo de gato e rato, ele fica investigando a esposa dele também tem uns outros corre também, enfim,
é filme de espião. É um tentando passar a perna no outro, sem que o outro saiba que tá passando a perna no um. E aí tem as pessoas com os conflitos delas super diferentes e cheio de coisa. Tem uma parte de melodrama. Tem um ótimo elenco, né? Além da Cate Blanchett e do Fassbender, tem o Pierce Brosnan, tem a Naomie Harris, tem o menino do Bridgerton lá, que fez a primeira temporada. Tem a menina que fez o filme da Amy Winehouse. Enfim, várias pessoas. É um filme de 90 minutos. Ele é super enxuto. Não tem nenhuma cena assim que você fala, ai, nossa, eu fiquei entediado. Ai, nossa, uma gordura. Não, ele é muito direto ao ponto. Passou voando. Pra mim, que esse filme tinha 20 minutos, de tão rápido que ele passou, eu fiquei super entretida. Assim, não é a melhor coisa que eu vi no mundo. Ele passou raspando no meu top 40, porque no último dia eu resolvi botar 11 filmes, então ficou top 41, ele tá indo na posição número 41 do meu ano. Foi um muito bom, mas houveram outros melhores que eles, tanto de lançamentos do ano, quanto de coisas que eu assisti. Mas eu achei um filme bem bom. Eu acho que é um filme bom pra assistir, assim, com pais, com pessoas próximas, amigos, sei lá. A não ser que você entre muito na pilha de descobrir quem que é o espião no seu grupo. Mas é um filme tranquilinho, assim, de ver. Não tem nada, assim, que você fique constrangido, que eu lembre, pelo menos. Gostei bastante, bem divertido. Código Preto tá disponível no Prime Video. Daí eu fui no cinema de novo, assisti Valor Sentimental, um super lançamento, filme novo do Joachim Trier, o mesmo diretor de A Pior Pessoa do Mundo, é estrelado pela Renate Reinsrive, que também é da Pior Pessoa do Mundo, é um dos filmes que tá vindo com muita força para a categoria de filme internacional do Oscar desse ano, e eu ouso dizer que as atuações também, para mim, são as melhores atuações que eu vi no ano, e olha que assim, gosto muito do pessoal do Pecadores, gosto muito do Agente Secreto, mas aqui é que tudo muito feito pra emocionar. Esse filme foi feito pra emocionar. Se fosse norte-americano, eu ia chamar de Oscar bait. Mas eu gostei muito dele. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Nora. Ela é uma pessoa que se recusa a ser uma nepo baby. Ela é uma atriz, ela faz teatro. E ela é filha de um grande cineasta, que é o Stellan Skarsgård. Só que ela não tem uma relação muito boa com o pai. Ela tem uma irmã também, a Agnes, que, nossa, são as duas mulheres mais lindas do mundo. Como que os genes do Skarsgård são bons até mesmo na ficção, não é mesmo? E elas moram nessa casa, que é uma casa que pertenceu à família do Skarsgård há alguns anos. Essa casa é um personagem do filme também. Então, a gente vê o presente, mas de vez em quando tem um narrador que conta a história, então de vez em quando o narrador faz algumas digressões pro passado de outras coisas que aconteceram naquela casa, em outros momentos que são parecidas ou não, ou que tem relação ou não com o que tá acontecendo no presente. Então ele tem esse quê de quase um realismo fantástico. Ele não chega no fantástico, no inexplicável, nas coisas que talvez tenha uma coisa mística religiosa, até porque estamos na Noruega, eles são bem frios. Mas tem essa questão de abrir uns parênteses e voltar no passado, e contar a história da casa, e contar a relação dessas pessoas que moram aqui. O filme começa com a mãe delas falecendo, né? Então elas estão no processo de desocupar a casa, porque as duas já saíram, a Nora mora num apartamento, a irmã dela é casada, mora com o marido e com o filho numa outra casa, e a mãe tinha ficado nessa casa, né? Já que o pai tinha abandonado elas. E nesse meio tempo eles se viam, mas não era assim uma coisa muito constante. Existe muita mágoa da parte da Nora, principalmente com relação ao pai dela. E aí ele aparece no velório, né? E aí você tem essa introdução de que o relacionamento deles não é lá muito bom. E ele faz uma proposta pra Nora. Fala, eu escrevi um filme. Faz tempo que eu não faço filme e tal, porque ele é um diretor muito celebrado, ele fez muita coisa muito importante alguns anos atrás, tá tendo retrospectiva do trabalho dele em Cannes, mas faz tempo que ele não lança uma coisa nova. Aí ele escreveu um roteiro, e ele entrega pra Nora, fala, eu queria que você lesse esse roteiro, eu queria que você protagonizasse o meu próximo filme. E aí ela fala, não, eu não vou fazer isso, eu não vou nem ler esse roteiro, porque eu não quero trabalhar com você, porque eu não gosto de você. Enfim, é um pouco mais elaborado do que isso, mas ela se recusa a trabalhar pra ele, que nem eu falei, ela se recusa a ser uma nepo baby. E aí ele fala, tá bom então, né, e sai, meio cabisbaixo, assim, você vê que ele tá sentido, mas você vê que ela também guarda uma mágoa muito grande dele, por causa desse passado. E aí ao longo do filme,
vai sendo explorado mais essa ausência dele na vida dela e da irmã, a relação das duas com a casa, conforme elas vão esvaziando a casa pra ver o que vai fazer, né? Porque a casa é dele, né? Elas estavam morando lá, mas acho que ele quer vender a casa. E aí ele começa a ver de fazer esse filme dele de outra maneira. Ele conhece uma atriz nesse meio tempo, que é a Ellie Fanning, e ela fica super entusiasmada com os filmes dele, quer trabalhar junto, então ele começa a tocar esse projeto desse filme, que é um negócio super pessoal, mas aí acontece várias coisas no caminho. E é um filme disso, é um filme sobre relações. E também é um filme sobre cinema, porque o cinema é uma parte muito grande dele. É uma parte do relacionamento do pai com as filhas e dos melhores momentos que eles têm juntos, então importa também. É engraçado porque é um filme muito sério, muito dramático, muito assim feito pra você chorar, mas tem uma parte muito engraçada de uma cena específica que assim é muito... essa vai irritar no Letterboxd, e de fato irritou, tem várias variações de comentários. Eu fiz um comentário sobre ela, e eu quase nunca escrevo comentários no Letterboxd, então Joaquim Trier segue acertando. Dramão familiar de melhor qualidade. Como eu falei, as melhores atuações estão aqui na Renate, no Stellan e na irmã, que é a Inga Linnas. Atuações belíssimas. Torço para esse filme, gostei bastante, mas eu ainda quero ver o filme do Panahi, que também tá forte nessa temporada de filme internacional. E eu confesso que, assim, do que tá rolando de Oscar, do que eu sei que tem, eu sou tão ansiosa pra assistir Hamnet, do que eu ainda não vi. De resto, eu só quero ver os internacionais. Não tô com muito saco pra Hollywood, não. Eu não estou suportando Marte Supreme. Eu não aguento mais olhar pra cara do Timothée Chalamet. E eu nem assisti esse filme ainda, então... Vamos que a temporada promete. Valor Sentimental tá disponível nos cinemas. Depois ele vai pra MUBI, mas não sei quando. Estamos na reta final do episódio, gente. Vou tentar dar uma acelerada, até porque o próximo filme é um dos piores do meu ano, que é o Hot Milk, que é um filme da Rebecca Linkelvics. É a estreia dela na direção, mas ela já tem uma certa experiência no roteiro. Ela fez o roteiro de Ela Disse, Ida, Desobediência, vários filmes sobre experiências femininas. Então eu tinha uma certa expectativa quando esse filme lançou. A protagonista é a Emma Mackey. Ela tá numa cidade litorânea da Espanha com a mãe dela, que ela é muito doente. Ela tá lá pra fazer um tratamento experimental, e aí ela deu muito dinheiro pra um cara, e aí a Emma Mackey tá tipo, nossa, será que você devia estar pagando tudo isso pro cara, ao mesmo tempo que ela tá meio... Ela e a mãe têm um relacionamento esquisito. Um relacionamento ali cheio de coisas, cheio de mágoa, ela fica cuidando da mãe o tempo todo, enfim, é um relacionamento complicado. E aí, enquanto elas estão nessa cidade litorânea, ela conhece a personagem da Vicky Krieps, que é uma Maniac Pixie Dream Girl. É uma menina doidinha que aparece, assim, do nada, conquista o coração da Emma Mackey. Elas vão ter um torre do romance, mas a personagem da Vicky Krieps some, aparece, faz um negocinho ali, não tá muito emocionalmente disponível, e aí elas brigam, e aí elas fazem as pazes. E aí várias coisas acontecem, mas ao mesmo tempo nada acontece. Gente, esse filme eu achei ele muito ruim, porque ele promete muitas coisas. Ele promete mommy issues, ele promete romance, ele promete belas paisagens, ele promete atuações de um ótimo elenco, e ele não entrega absolutamente nada. É uma chatice sem fim, é 1h30 que se arrasta. Eu não aguentava mais olhar pra cara da Vicky Krieps, e eu adoro ela. E eu tava irritada com ela. Eu tava irritada com todo mundo. Eu só queria que aquele filme acabasse, todo mundo fosse embora. Então, foi isso. Eu fiquei um pouquinho decepcionada. Eu achei um filme bem ruim. É um dos piores aqui de dezembro. Aliás, é o pior de dezembro e é um dos piores do ano. Então, é uma anti-recomendação. Eu não gosto de falar isso, mas esse filme realmente... eu não tenho muita coisa boa pra falar dele. Mas, se você quiser assistir... Hot Milk tá disponível na MUBI. Pra fechar o mês, pra fechar o ano, o último filme que eu assisti em 2025 é A Melhor Mãe do Mundo, um filme brasileiro, da Ana Muliarte. Eu tinha uma certa expectativa com esse filme, porque eu gosto muito de alguns filmes da Ana Muliarte. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha assistido esse ano um outro filme dela, que é O Clube das Mulheres de Negócios, que eu não gostei muito. Mas, mesmo assim, eu acho Durval Discos um dos melhores filmes brasileiros já feitos. E eu também gosto muito de Que Horas Que Ela Volta, que também é um filme sobre maternidade, sobre relações sociais e relações de classes sociais também, que eu acho que ela trabalha muito bem lá.
E aí eu fui ver esse filme, que também é um filme sobre maternidade, é um filme sobre relacionamentos abusivos, é um filme sobre camadas mais baixas da sociedade. E eu gostei, eu achei um bom filme. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando um pouco se a diretora era a melhor pessoa para falar desse assunto. Mas eu não acho que isso tira o mérito do filme. A gente vai acompanhar a Gal, que ela sofreu uma agressão do companheiro dela. Ela resolve denunciar, mas aí tem todas as... O filme já abre, né, com ela fazendo a denúncia, e que o pessoal da delegacia meio que falando, você vai fazer a denúncia, depois que você começa, não dá mais pra pagar e tal, e não sei o que tem. Então, é como que o sistema já inibe que esse tipo de coisa aconteça. E aí ela vai pegar as crianças que estão lá na casa com ele e escapar mesmo, fugir. Enquanto ele tá tomando banho, ela vai lá, pega as crianças, pega as coisinhas e eles saem pra sair escondido, pra ele não ver, pra ele não querer encrencar, enfim. E aí ela leva essas crianças no que começa como uma jornada. Ela é uma catadora de materiais recicláveis, né? Ela tem o carrinho dela, bota as crianças no carrinho e aí começa a fazer toda uma coisa meio A Vida é Bela, assim, para as crianças levarem numa boa, levar como uma aventura, um momento delas juntos, criar boas memórias dessa situação que é terrível, né? Ela tá fugindo de um lar abusivo, mas ela tenta criar o melhor ambiente possível para os filhos dela. E aí vai começar uma jornada que vai ter várias coisas. Vão ter momentos bons, vão ter momentos tristes, vão ter momentos muito reais, que é justamente sobre por que é tão difícil para muitas mulheres saírem de relacionamentos abusivos, ou porque várias mulheres acabam reatando com o parceiro depois de uma agressão, qual que é a pressão da família por isso, qual que é o peso de você ter um emprego ou não, de você ter uma rede de apoio ou não que vai ter nisso. Várias coisas. O filme vai trabalhar com vários temas, alguns melhores, outros piores, elaborados. No geral, como eu falei, é um bom filme. Eu não acho ele nada de excepcional no ponto de vista de cinema. Como eu disse, eu já vi a diretora fazendo trabalhos melhores. Mas eu acho que é um bom filme, principalmente para quem não tem tanto contato com pessoas diferentes, com pessoas de lugares diferentes, ou para quem vê essas notícias e fica, como assim é possível esse relacionamento ir e voltar, como assim é possível a pessoa perdoar o marido que bateu nela e voltar, e tipo, acontece, e tem vários motivos pelo qual acontece, alguns escapam da nossa compreensão, mas alguns dá pra gente imaginar se a gente se colocar no lugar do outro, se a gente pensar que nem todo mundo tem os privilégios que a gente tem, ou a vida que a gente tem, enfim. É um bom filme pra fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Eu queria que ele tivesse sido melhor, enquanto cinema. Mas, de modo geral, é um filme bom. A Melhor Mãe do Mundo tá disponível na Netflix. Então é isso, gente. Esse foi o mês de dezembro. Foi o mês que eu mais assisti filmes no ano. Eu comentei mais no episódio passado de retrospectiva, mas eu tava com uma média de 9, 10 filmes por mês. Dezembro eu assisti 13, então tá muito acima da minha média. Mas cada um tem a sua média, cada um tem o seu ritmo de ver, de ler, de consumir as coisas. Eu acho que o mais importante é a gente consumir consciente, assim, consumir de um jeito que a gente pensa nas coisas que a gente vê e não só ver pra marcar no Letterboxd, pra fazer parte da conversa e pra assistir o que tem alta, enfim. Refletir um pouco sobre as coisas que a gente assiste também e o que aquilo pode agregar, o que aquilo foi legal, o que não foi legal, por que a gente não gostou do que a gente não gostou, enfim, várias coisas. Aqui no podcast, o conteúdo de retrospectiva ainda não acabou. Eu vou fazer alguns episódios de rankings de coisas específicas que eu assisti em 2025, eu acho que eu vou fazer um episódio com todos os filmes dirigidos por mulheres e um outro com todos os filmes nacionais. É claro que não falando tanto, mas mais no sentido de fazer um ranking mesmo, ou fazer uma tier list. Ainda não decidi como que vai ser, mas vai ter. E eu também vou fazer um episódio com todas as leituras que eu li no ano passado. Então, assim, pelo mês de janeiro ainda vai ter esse conteúdo um pouco mais de retrospectiva. Em fevereiro vai ter o Assistidos de Janeiro. Eu vou continuar com esse formato, né, uma vez por mês. Também vai ter o episódio de filmes pra ficar de olho em 2026. Também não sei como que eu vou fazer isso. Eu tenho tudo isso anotado, só não sei a ordem de quando que vão ser as coisas. Em fevereiro também vai ter conteúdo de Oscar, com certeza. A cerimônia do Oscar vai ser em março. Eu já vi vários filmes que estão cotados, ainda não saíram indicações. Indicações vão sair só no final de janeiro.
Então eu imagino que quando sair as indicações eu começo a montar o meu cronograma de conteúdo sobre temporada de premiações, mas eu vou falar aqui sim, fiquem tranquilos. Mas por hoje é só. Esse episódio tá muito, muito comprido. Eu já tô com dó de mim mesma que vou ter que editar isso. Mas é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham tirado dicas boas. E até semana que vem. Fiquem bem, tchau, tchau.